Oi, gente. Tô passando aqui para poder falar um pouquinho sobre a minha experiência com a ressonância, agora na sexta onda que eu estou. E eu pedi essa sexta onda, foi agora no comecinho de maio, né? E tem muitas coisas, né, que estão sendo assimiladas. O que que eu percebo? Eu percebo que desde quando eu comecei a fazer a ressonância, em 2018, eu comecei a fazer, fiz em 2018, 2020, 2022, nunca fiz com regularidade. E hoje eu percebo que essa inconstância, né, que eu estava vindo, era porque a resistência, né, aquilo que o professor sempre fala, a resistência em querer crescer, né. Então eu comecei a observar esses padrões, porque essa ressonância chegou para mim, chegou em maio, e eu coloquei para mim, falei assim: "Ó, eu vou estudar todo o caminho da palestra, desde o início, né, estudando todos os vídeos, e para poder ter essa compreensão de forma total, né". Então, o que que eu fiz? Comecei a assistir todos os vídeos, né, através do site lá do professor, e comecei a assistir todos os vídeos. E lá no site a gente consegue, por exemplo, pausar, e depois, caso a gente não terminar, a gente consegue voltar e terminar de assistir o vídeo. Hoje, né, hoje eu estou assistindo de um em um, e é aquilo que o professor sempre fala, que a partir do momento que você vai assistindo tudo em forma ordenada, aquilo entra para você de uma forma mais fácil, né, para sua mente. E eu percebi um ganho de consciência gigantesca. Hoje eu até estava conversando com a minha mãe de manhã e ela falou sobre uma questão, né, de família, e eu falei para ela assim, de uma forma assim espontânea, sabe? E depois eu percebi: "Wesley, mas como que você tem essa visão hoje e você não tinha essa visão antigamente?". É um ganho de consciência de ver o outro de uma forma diferente, sabe? E eu percebi que eu estudando, né, o caminho das palestras novamente, e isso me fez abrir a minha mente muito maior. E o professor sempre fala, né, que a gente tem que estudar todo o caminho para a gente poder ir absorvendo, e a ressonância ela vai atuando, né, lá no subconsciente para aflorar aquele conhecimento que você pediu. E eu percebo que realmente tá fazendo esse efeito, sabe? Porque assim, já foi um ganho de consciência gigantesco, desde a primeira onda que eu pedi até hoje. Só que eu vejo que o medo de querer crescer, o medo de querer expandir, o medo de querer se mostrar era muito grande. Então, eu observo muito isso hoje. E as catarses, elas vêm, né? Tanto que em maio foi um mês assim desafiador para mim, porque teve a questão de relacionamento, que ficou meio conturbada, tem a questão do trabalho, porque eu mudei de profissão. Então aquilo mexeu muito comigo, mexeu muito com o meu interior. E o professor ele sempre fala que a gente não pode só pedir a ressonância e não fazer mais nada. A gente tem que estudar para aquilo aflorar e aquilo a gente elaborar. Então eu comecei a estudar sobre sombras, né, que sombras nada mais é do que o nosso ego, sobre as nossas vontades, nossos desejos. E eu vi que muitas coisas vieram à tona, sabe? Nesse mês de maio. Esse mês de junho está sendo um mês também desafiador para ser elaborado muitas coisas. Em maio teve a questão do relacionamento, do emprego. Em junho, eu estou percebendo que tá tocando em feridas de reagir de forma automática, sabe? Então, por exemplo, se a pessoa chega perto de mim e fala alguma coisa e sempre eu tinha aquela mesma reação, eu tô percebendo essas reações em mim. Então, eu tô tentando, fazendo aquilo que o professor fala, né, de contar até 10 para elaborar, para ver se realmente faz sentido a gente reagir naquele momento. E tá sendo muito benéfico, coisas que me incomodavam em outras pessoas, eu tô tentando elaborar, que eu vejo que aquilo é um espelhamento, né, aquela pessoa só tá, colocando um gatilho em mim, para que aquilo venha à tona e seja elaborado. E eu percebo muito isso, né, durante esse mês de junho. E a gente sempre acha que a gente não tem nada, né? E a gente acha que. E não é nada disso. Então a gente tem muitas coisas para a gente poder limpar, para a gente poder.
ver, né, na nossa vida, porque como a gente tem várias vidas, né, vários nomes, então tem muita coisa que vai vir à tona para a gente poder limpar. Mas o ganho consciencial é muito grande com a ferramenta. Então, esse mês de junho está sendo bem desafiador para mim também. E eu acredito que quando você ganha essa consciência, passa com mais leveza, sabe? E eu percebo também que tudo vem para o nosso bem, tudo. Então, assim, eu tô passando por isso na minha vida, as coisas não estão dando certo, o relacionamento, o emprego, é porque é o nosso ego, né, as nossas sombras, que não deixa aquilo aflorar, aquilo ser transmutado, elaborado. Então, eu acredito que a ferramenta ela vem para isso, né, para poder limpar, para poder nos trazer um novo sentido, para falar que a gente não manda em nada, né, que a gente está aqui para poder se transformar e reconhecer, né, os nossos BOs, né, da vida. Então está sendo muito significativo para mim. É, depois dos próximos vídeos eu posso até comentar como que vai ser o mês de julho, né, que depois eu vou pedir minha outra onda em comecinho de agosto, mas que fica esse relato, né, sobre a ressonância, sobre a importância dela na nossa vida e sobre essa expansão de consciência, né, que vai aflorando dia após dia e vai trazendo uma visão geral de como que é a vida, como que é a realidade, como que a gente tem que transitar aqui nessa vida, que a gente possa ganhar mais consciência dia após dia e possa elaborar essas questões, ao invés de olhar para fora, começar a olhar para dentro, que é igual o professor diz também, que enquanto a gente não elaborar tudo que tem dentro, não adianta a gente fazer tudo pro lado de fora, achar que a gente vai mudar de casa, vai mudar de relacionamento, vai mudar de emprego, que as coisas vão melhorar, e não. A gente tem que começar de dentro. E esse que é o mais desafiador, porque a gente nunca foi orientado, ensinado a olhar para dentro. A gente sempre foi orientado a correr atrás lá fora, brigar, competir, e isso só reforça as nossas sombras, só reforça o nosso ego, de querer as coisas no tempo nosso, de querer as coisas do jeito nosso, de querer as coisas que sejam perfeitas de aquilo que a gente quer. E a consciência total, o todo, ele não quer isso. Ele quer que todos contribuem um para si e que a gente possa crescer juntos. Mas para que eu possa ver uma realidade boa, satisfatória do lado de fora, eu preciso mudar interiormente. Então esse é o meu relato aqui dessa onda e nos próximos vídeos eu conto para vocês como que tá sendo. Até mais.